nós temos um jornalista aqui que não pode me contestar, senador Plínio Valério, deu um destaque à trágica notícia que está chocando o mundo no dia de hoje. Senadora Zenaide, na Indonésia, um homem de 36 anos, desesperado, depois de perder tudo que tinha em apostas online, colocou à venda seu filho, de 11 meses de idade, com o objetivo de conseguir R$5.000 para tentar recuperar o prejuízo, apostando mais ainda. O dinheiro é para apostar, para ganhar e recuperar o que ele perdeu. Olha que loucura que se faz essa questão de bingo, cassino, e esses cassinos aqui, que estão na mão, no celular, essas apostas que estão acabando com o nosso futebol, acabando com empregos, porque a produtividade cai, já está demonstrado isso, vários empresários dando os seus depoimentos, seus testemunhos. O comércio está perdendo o dinheiro de impostos que se paga no comércio, está indo para a casa de aposta, ou seja, beneficiando muito poucos em relação ao detrimento de milhões de pessoas e devastando famílias, vidas sendo perdidas com suicídio, enfim. Em muito boa hora, essa casa vai instalar uma nova CPI que foi lida ontem pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, que vai ser destinada a investigar exclusivamente as bets. Mas o governo Lula não precisa esperar a CPI. Se ainda sobrar algum resquício, senador Jorge Seife, algum resquício de moral e ética neste governo, é hora de acabar com essa desgraça. Acabar. Não é fazer coisa paliativa, como tem uma ruma de projeto tramitando para segurar a propaganda. Não, tem que acabar. É preciso ter coragem nesse momento para repararmos o mal que nós fizemos à nação. Não adianta a gente ir atrás quem votou contra, quem votou a favor, isso é público. Essa casa deu um passo para essa tragédia econômica, social, humanitária, que nós estamos vendo apenas, eu repito, a pontinha do iceberg, porque o endividamento em massa dos brasileiros é gigantesca e vai produzir muitos estragos ainda. Não dá para minimizar os efeitos deletérios de apostas, do jogo de azar, da jogatina. Com o mal, não pode haver tolerância. A principal razão de eu ter votado ontem contra a indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central é justamente porque numa reunião de líderes aqui no Senado, no ano passado, eu fiz sérios alertas diretamente a ele sobre os abusos e desvios e crimes cometidos no mundo de apostas esportivas. Mas ele, que era então braço direito do Fernando Haddad, do ministro, não tomou nenhuma providência. Assim como o próprio ministro, assim como o governo Lula, que tem as digitais de sangue nessa tragédia. Porque sempre teve um posicionamento contra, mas cedeu às tentações de grupos interessados na legalização. A própria CPI, senhor presidente, da manipulação de resultados, já está conseguindo trazer à tona as entranhas podres do mundo da jogatina. Investigações em curso pela Polícia Federal já detectaram a disputa por esse mercado lucrativo por parte de organizações criminosas como o PCC, o Comando Vermelho, com destaque para os estados do Rio de Janeiro e o meu Ceará.
As principais entidades de fiscalização e controle sempre se manifestaram contra a liberação da jogatina no Brasil. Dentre elas o COAF, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, ANFIP, a Federação Nacional dos Policiais Federais. Todos são unânimes no alerta de que a jogatina legalizada é uma das maiores portas para a lavagem do dinheiro sujo, oriundo da corrupção e do tráfico de drogas. O próprio Banco Central, atenção, divulgou recentemente um importante relatório demonstrando que 8 milhões de usuários do Bolsa Família gastaram mais de 11 B de bola e de índio, bilhões de reais em apostas esportivas via Pix, em 56 plataformas das bets, apenas entre janeiro e agosto desse ano. Esses gastos desenfreados atraem com força os mais jovens, aumentando ainda mais a pobreza num país onde 20 milhões de famílias são dependentes desse benefício social. Atraídos pela terrível e intensa propaganda enganosa, porque ali é uma arapuca, é uma armadilha clássica, as pessoas com aquela vontade de ficarem ricas da noite para o dia, com essa ambição, estão agora deixando de comprar o pão e o feijão para apostarem. Falta de aviso não foi. Dessa tribuna, eu disse tudo isso que está acontecendo aqui um ano atrás. É óbvio que isso ia acontecer. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgou no mês passado um relatório apontando que apenas no primeiro semestre desse ano, 1.300.000 brasileiros ficaram inadimplentes em função do descontrole do uso de cartão de crédito em cassinos online. A CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, estima um prejuízo de 117 bilhões, B de bola e de índio, de reais ao ano, no comércio em função do aumento descontrolado das apostas esportivas. Aponta também que 22% da renda disponível das famílias brasileiras já está comprometida com os jogos online, com sérias consequências econômicas e sociais. Não é por acaso que R$ 127, em média, do brasileiro do Bolsa Família já estão comprometidos. E são números de meses anteriores. Só aumenta. Estatísticas mundiais mostram que em países onde o jogo de azar é legalizado, entre 1% e 5% da população torna-se viciado, um ludopata, que lá, na CID, é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde, a ludopatia, que é o vício em jogo. Isso no Brasil significa entre 2 e 10 milhões de viciados. E a compulsão pelo jogo, senhor presidente, gera um aumento da criminalidade em função da busca desesperada por dinheiro para tentar recuperar o prejuízo apostando, como esse senhor aqui. Matéria do Correio Brasiliense. Vendendo o próprio filho, no desespero para recuperar o prejuízo. O que tem de gente se suicidando não é brincadeira. O que tem de gente se separando, casal se separando, não é brincadeira. Basta a gente conversar com as pessoas nas feiras, nas ruas, você vai ver a tragédia que isso está para o mercado, para tudo. Para encerrar, senhor presidente, é aí que vem o lado mais cruel. Depois do vício, depois de perderem tudo, incluindo o emprego e a família, vem o suicídio, que é a grande pandemia do momento. Artigo publicado pelo The New York Times mostra que entre 50% a 80% dos ludopatas já pensaram em suicídio, quando a média na população, em geral, é de cerca de 5%. Olha só, aumenta mais de 10 vezes. Só que esses casos já não são mais notícia
como foi a venda do bebê. A escalada é brutal. Eu quero encerrar esse pronunciamento que tratou de um assunto da maior gravidade. Lembrando que essa casa, e eu vou falar isso todos os dias, para o cumprimento do seu dever político constitucional e principalmente moral de enfrentar a ditadura do Poder Judiciário, faltam apenas o apoio de 5 senadores, para que tenhamos a maioria suficiente para então garantirmos a admissão do processo de impeachment de Alexandre de Moraes, que ontem, depois das eleições, claro, desbloqueou a plataforma X, cujo 22 milhões de brasileiros utilizavam. Passou mais de um mês, senador Jorge Seife. E o que me deixa estarrecido, porque era uma tragédia anunciada, e o Brasil ficou ao lado durante mais de um mês de Turcomenistão, China, Coreia do Norte, Venezuela, ditaduras, Cuba, Rússia, na véspera de um período eleitoral. A gente já viu esse filme. Sabe por quê, senador Jorge Seife? Primeiro, porque os poderosos querem se blindar de críticas. E segundo, porque vocês sabem, brasileiro, a verdade tem que ser dita. Os de direita, os conservadores, como falam a linguagem, têm os valores e princípios do povo brasileiro, está aí o resultado das eleições. Eles teriam muito mais conquistas se o Brasil tivesse democracia de verdade. Porque eles trabalham numa rede social bem, porque fala exatamente a linguagem, alma a alma. E essa plataforma X, diferente de outras, não tem restrição de algoritmos para beneficiar um lado ou outro. A liberdade de expressão, a livre opinião é observada nessa plataforma, que foi perseguida, que foi caçada no Brasil, justamente por não ter filtro. Então, está mais do que na hora que o Senado se levante nos 200 anos e cumpra o seu dever de abrir essa coisa do X, do bloqueio inconstitucional, é uma pontinha do iceberg das arbitrariedades que a gente viu do ministro Alexandre de Moraes. Tem brasileiro morto sob a tutela do Estado. Tem jornalista com passaporte retido, com conta bancária que ele trabalhou a vida inteira bloqueada por ter uma opinião diferente do sistema. E eu vou encerrar aqui, que eu já passei do meu tempo. Mas nós temos o dever moral de restabelecermos a democracia de verdade, não a relativa do presidente Lula, que parece flertar com essa censura que existe no Brasil. Vamos continuar fazendo a nossa parte para o bem da nação. Muito obrigado.